Obrigado, professor Marini, pelos comentários. Pediria que o senhor se juntasse aqui à mesa para a gente... Então, vamos a primeira rodada de perguntas. Eu não sei se temos um assistente aqui para o microfone. Temos? Temos. Então... Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Tassi. Quero parabenizar a mesa, que realmente foi brilhante a expor, na verdade, o sistema de segurança pública a partir da ciência, porque nós temos que abordar o tema de forma científica. Eu gostaria de perguntar ao subsecretário do Rio de Janeiro, né, como foi essa abordagem de trazer 3.000 novos guardas municipais para dentro da estrutura, já que a instituição teve que crescer bastante. Eu tive a oportunidade de acompanhar exatamente esse trabalho no Congresso 2010, Congresso Nacional das Guardas Municipais, e já ficando essa indagação para todo o sistema, como fica essa questão da segurança municipal junto às guardas municipais aqui no estado de Minas Gerais, já que nós temos na região metropolitana cerca de 4.500, 5.000 guardas municipais, e nós precisamos criar efetivamente um modelo de integração dessas guardas, já que elas trabalham de maneira, infelizmente, dissociada entre si. Muito obrigado e parabéns a todos. Vou recolher mais algumas perguntas para a gente poder responder, dar mais chance de participação. Bom, então, enquanto as pessoas estão tomando coragem, o Bruno vai respondendo essa. O processo no Rio de Janeiro ocorreu da seguinte forma. Já havia, inicialmente, um primeiro concurso, que teve a sua primeira etapa realizada em 2008. E o prefeito, ele disse que ele não queria botar mais... Nós tínhamos 5.000 guardas, mais ou menos, 5.200, e a previsão em lei no Rio de Janeiro é para até 10.000 guardas. Então, já havia uma previsão desses guardas entrarem. O que não quer dizer que tinha estrutura para recebê-los, obviamente. Mas havia essa previsão. Já havia um concurso iniciado com um banco de 1.000 guardas para serem chamados ainda para o curso de formação. A diretriz do prefeito foi que ele não gostaria que entrasse nenhum guarda para se comportar ou para atuar como a guarda vinha atuando. Ou seja, precisava desenvolver um novo modelo, porque o modelo que estava no Rio de Janeiro não era eficaz, não era efetivo. Então, a guarda ela ficava entre cuidar do patrimônio e ter conflito com os ambulantes. Foi bastante forte a imagem, exportamos bastante essa imagem dos conflitos no centro do Rio, dos guardas em conflito com ambulantes. Em termos de estrutura propriamente dito, a gente tinha um projeto com verba do Pranace de revitalização de algumas inspetorias. Na verdade, a construção de 5 inspetorias, que iam ser novas inspetorias para as antigas que estavam degradadas. E acabamos usando 3 dessas inspetorias justamente para as novas unidades. Então, parte da estrutura e da verba veio desse acordo, desse contrato, desse projeto de construção de inspetoria do Pranace. E o resto foi feito internamente, quer dizer, não foi ainda criada uma estrutura administrativa para esse pessoal, então eles estão administrativamente todos ligados à diretoria de operações. Os inspetores foram tirados de outras unidades, de outras funções, para comandar as unidades de ordem pública, e fomos sangrando a própria instituição. Então, inclusive, eles estão em período probatório, porque a Guarda do Rio acabou de passar de seletista para estatutária, então não é permitido fazer progressão nesse momento. Então, a gente também não pode alçar ninguém a cargo de subinspetor, a cargo de inspetor. Então, está tudo bastante engessado, foi sangrando na própria carne e usando os recursos que tinha, só com esse recurso da inspetoria de fora. São 8.000 hoje? Hoje nós temos 8.000. E um concurso para o ano que vem para chegar até os 10.000 da lei. A maior do Brasil, ultrapassou São Paulo, exatamente. Rodrigo. Aperta 2 vezes. Foi? Agora foi. Bom, minha pergunta vai para o professor Leandro e para o Bruno também, de uma certa maneira. Essa pergunta chegou para a gente por meio do nosso projeto Observador Político, que é uma plataforma que a Fundação Fernando Henrique tem para acompanhar assuntos relativos à democracia. E a pergunta que um dos nossos internautas fez é como esse programa, nos moldes do programa montado no Rio, seria possível em cidades com orçamentos menores. Porque a estrutura narrada é uma estrutura bastante complexa, bastante moderna, mas que com certeza demandou um volume alto de recursos. Qual que seria a viabilidade de implementar um programa como esse numa realidade orçamentária não tão
boa quanto a do município do Rio de Janeiro. Boa noite. Meu nome é Davis, eu faço gestão de segurança pública na UniBH. Minha pergunta para o professor... Desculpa. Professor Cláudio Beato. Professor, eu faço estou desenvolvendo um projeto sobre a escola aberta. Eu gostaria de saber o que o senhor acha da escola aberta, se ela tem realmente a função social que nós pensamos que tenha. Por gentileza, eu gostaria muito de saber da opinião do senhor. Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou secretário municipal de segurança de uma cidade no Paraná. O pessoal da mesa já até me conhece. A minha pergunta, acho que é para todos. Sobre a questão da gestão, como falou o professor Caio, várias partes das intervenções dos 3 palestrantes mostraram algumas coisas fortes em relação a isso, mas a que mais me impressionou foi do Leandro, quando ele disse que no Rio de Janeiro, quando entra uma UAP, a UPP vai embora. Né? Não, polícia, UPP não, a polícia, perdão. Agora para cuidar de UPP. Para fazer em outro lugar. Para cuidar de UPP. Eu me preocupo com relação a isso, porque eu vejo a segurança pública no Brasil como uma gestão esquizofrênica, completamente esquizofrênica. Se a gente tem isso no Rio de Janeiro, onde o governador e o prefeito são aliados políticos, eu me preocupo muito porque a questão da segurança, ela tem a repressão e a prevenção, o tema hoje aqui é prevenção. Com prevenção se fala naquilo que o professor falou, que não cabe mais na caixinha. Todos os gestores públicos têm que olhar para a questão da segurança pública como um objetivo imediato, porque a inclusão de cidadania faz parte da prevenção, e o Cláudio falou um pouco nisso, quando falou do PRONASSE. Essa questão da prevenção e a questão da repressão têm que ser tratadas de uma forma única. E o que nós temos é que tudo dividido. A própria noção de Compstat, que foi colocada aqui, é impossível de ser feita no Brasil, na medida em que, nos estados, você acaba tendo uma área para a qual você não pode responsabilizar, como disse o Bruno. O inspetor é o dono da área. Se você for fazer isso no estado, não vai ser possível, porque cada área vai ter 2 comandantes, um civil e um militar, e onde tem 2 comandantes não há comandante nenhum. Então, já é esquizofrênico lá. Quando você divide ainda com o Estado, fazendo uma parte do município, fazendo outra, com comandantes diferentes no Estado e no município, se não dá certo quando eles são aliados políticos, eu fico pensando como é que vai ser quando não são. Aliás, eu sei perfeitamente bem como é que é quando não são. Então, eu queria a opinião dos palestrantes sobre essa esquizofrenia na gestão de um problema que é tão sério e que, a meu ver, enquanto não se refletir profundamente sobre isso, não se vai achar um caminho. Acho que agora a gente podia fazer uma rodada. É uma pergunta relacionada a esses temas ou você espera a próxima rodada? Se for nesses temas, você faz agora, senão... Então, vamos abrir essa caixinha depois. Beato, por favor, você podia começar, já que você... Bom, enfim, sobre o sistema de gestão, eu acho que talvez o caso do Rio de Janeiro seja uma ilustração interessante. O primeiro aspecto diz respeito à organização e estruturação de informações, que eu acho que é a palavra-chave, né? E aí, para cada tipo de projeto, na verdade, você tem que ter aí um conjunto de dados e diagnósticos que são diferentes, né? Enfim, a experiência do Rio de Janeiro diz muito respeito à questão da ordem pública, e eu estou falando mais de prevenção da violência de uma forma mais geral, né? Principalmente relacionada à questão dos homicídios, que vamos dizer, um aspecto para o qual os municípios não estão estruturados para lidar, né? E o que eu estou discutindo um pouco é como é que o município pode entrar através, né, das ferramentas, equipamentos, e isso naturalmente exige aí uma análise prévia, um diagnóstico muito bem formulado, enfim, do que está ocorrendo, para saber o que pode ser feito, né?
E aí, enfim, você tem aí várias possibilidades, eu citei algumas delas relacionadas à escola. O que certamente não entra aí nesse cardápio, que eu acho importante, é o seguinte: a escola aberta é um projeto interessante para a comunidade, de uma forma geral. Agora, novamente, aonde é que você usa, por exemplo, esse tipo de estratégia de equipamento que é importante, né? E como e que tipo de projeto você vai desenvolver através das escolas, que é a questão. Porque eu não gostaria que essa coisa fosse confundida um pouco como, eu acho que foi um dos erros do Pronaf, foi confundir qualquer estratégia social mais genérica com programas de prevenção específicos que envolvam, por exemplo, jovens em situação de risco, ou seja, não estou tão preocupado com os jovens de uma forma geral, mas mais os jovens envolvidos por diversas razões, já apresentando problemas em escolas, com problemas de famílias desestruturadas, e que tipo de programas e projetos você pode desenvolver em relação a isso, né? Naturalmente, isso tem um componente nessa questão aí da repressão e prevenção aí fica um pouco diluído, porque, de certa forma, você está o tempo inteiro balanceando esses dois aspectos simultaneamente, né? Muitos dos jovens que vão ser clientes desses projetos, programas, eles, na verdade, já foram objeto de alguma identificação e até mesmo de algum tipo de medida socioeducativa ou de, eventualmente, se for mais velho, já passou pelo sistema prisional ou foi identificado pela polícia de alguma maneira. Ou seja, né, na verdade, nós temos uma combinação aí que é muito dependente, eu acho, que do diagnóstico, da qualificação, que vai envolver, inclusive, o tipo de qualificação de pessoal que você vai dar para cada tipo de estratégia. Agora, nesses casos, eu acho que o problema, né, que o Bruno chamou a atenção no Rio de Janeiro é que é o nosso grande problema, ou seja, como é que você transforma essas situações, são muito locais e piloto, para depois você, vamos dizer, construir uma política pública em relação a isso. Eu acho que esse que é o grande desafio, ou seja, como é que nós temos situações, né, que funcionam muito bem, às vezes, localmente, e depois você tem que transformar aquilo numa grande estratégia para diversas áreas, para diferentes tipos de problemas. Né? De antemão, eu diria que não há essa fórmula prévia, né? Isso depende muito da capacidade de diagnosticar o problema. Eu vou responder a pergunta que o Rodrigo trouxe sobre a questão dos recursos. Eu acho que dá para fazer com qualquer nível de recurso. A grande questão aqui é o foco que se dá à ação da Guarda Municipal e da política municipal de ordenamento e segurança. Quer dizer, o foco sugerido, o foco pensado aqui para a questão do Rio de Janeiro, é olhar para alguns problemas, problemas que têm efeitos significativos no uso das áreas públicas, na qualidade do espaço público na cidade, e atuar nesses problemas. Atuar de forma proativa. Quer dizer, eu acho que tem o grande desafio é conseguir fazer com que o guarda municipal vá para a rua e saiba o que ele tem que fazer todos os dias. Até quando a gente começou esse projeto, nós gastamos muito tempo caminhando pelas ruas. Até hoje a gente caminha olhando os resultados, filmando a ação da guarda. Mesmo depois de toda essa intervenção do POP, do procedimento operacional padrão, do contingente com tecnologia, depois de todo o investimento, o grande desafio ainda é fazer com que o guarda tenha uma postura proativa. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a sociedade brasileira está aprendendo a se relacionar com esse problema novo, que é o problema relativamente novo, né? Quer dizer, são problemas que desafiam a forma como estamos habituados a viver em áreas públicas, né? Quer dizer, a gente passa a ter uma preocupação maior com posturas que antes eram basicamente inofensivas ou não eram vistas como problemáticas e que hoje passam a ser tematizadas como base para problemas maiores que podem acontecer naquelas áreas. Então, essa é a lógica da política. A lógica é tratar aquilo que até então ficava fora do foco, né, das políticas municipais nessa área, e criar competência para atuar aí. Quer dizer, então, isso não precisa de... Quer dizer, no Rio de Janeiro precisa de muito dinheiro, porque o município é grande, populoso, no município pequeno não vai poder ter smartphone, mas não precisa. Quer dizer, basicamente, um sistema de despacho por rádio pode resolver o problema, várias soluções tecnológicas,
baratas, o Google está aí para gerar os mapas, quer dizer, é possível fazer plataformas abertas de baixo custo para atender a demanda da população por serviços de segurança. O que precisa ter é uma estrutura na prefeitura capaz de responder a essas demandas e proativa com relação a problemas. Busque o problema, busque a solução para esse problema, seja, né, treinada para não criar outros. Eu acho que o professor Caio Marini puxou um ponto muito interessante no comentário dele, que tem a ver com como essas políticas se relacionam com o capital social. Na verdade, eu acho que o problema principal aqui diz respeito ao risco que essas políticas de ordenamento têm no sentido de ferir o capital social, os processos que levam à formação de capital social. É complicado operar isso, porque é um equilíbrio entre simplesmente ser passivo diante de um problema que pode ter graves consequências, pode deteriorar o espaço urbano, e a gente não pode esquecer que o inimigo número 1 do prefeito, de qualquer prefeito no Brasil, quer dizer, a forma como, não propriamente os eleitores, todos os eleitores votam, mas os eleitores mais ricos e mais educados, o primeiro voto deles é com o pé, eles vão embora, eles abandonam as áreas. Então, se o município não faz nada com relação a barulho, desordem, ocupação dessas áreas, a resposta do segmento de maior escolaridade e renda é se mudar. Então, essa é a pior resposta que pode ter, porque ela degrada, né, o município perde muito quando as famílias mudam. As famílias são muito sensíveis, não só as famílias de alta renda, mas aquelas famílias que têm filhos, que dão vitalidade social aos bairros, aquilo que é fundamental para a formação dessa eficácia coletiva que o Beato traz como conceito principal para esse desenho dessas políticas de maior alcance, mais profundas, digamos, no sentido de que estão operando com mecanismos muito complexos de ação social. As famílias, quando abandonam áreas com alto nível de desordem, elas prejudicam demais a economia, prejudicam os negócios, desvalorizam o preço da terra, dos aluguéis, quer dizer, prejudicam a economia do município. Então, eu acho que o município precisa decidir, o prefeito precisa decidir se quer lidar com isso e se ele quer evitar esse risco de ter uma perda de população, uma perda do segmento de maior renda, escolaridade. E, para não ter esse tipo de risco, ele precisa investir dessa forma. Eu acho que muito focado no problema do ordenamento e oferecendo espaços urbanos de qualidade. Eu acho que hoje há evidências crescentes no mundo, assim, em vários estudos de Richard Florida, o livro recente do Ed Glazer, que mostram exatamente isso. Quer dizer, o que é mais difícil é fazer com que as pessoas talentosas, criativas, inteligentes, ou seja, isso que eu estou chamando de alta renda, mudem de lugar. Quer dizer, você quer que elas fiquem. O Rio de Janeiro está lutando para atrair o capital humano que perdeu durante décadas, porque entregou boa parte da sua segurança a uma associação de políticas erradas. Então, eu acho que esse movimento do Rio de Janeiro é um movimento que tem um foco, recuperar a capacidade, a qualidade do espaço urbano do Rio de Janeiro, e isso vai fazer com que o Rio de Janeiro seja uma cidade agradável, e, ao ser uma cidade agradável, ela vai reconquistar a capacidade de atrair talentos, cérebros, gente de alta renda, escolaridade, que quer morar no Rio de Janeiro, assim como quer morar em Belo Horizonte, quer morar em São Paulo, quer morar em Brasília, cidades que oferecem alto padrão de qualidade de vida, e que explicam por que essas cidades relativamente saíram melhor do que o Rio de Janeiro, né, em todas essas décadas, e aqui eu acho que é um processo importante na cidade, né? Então, acho que dá para fazer com pouco dinheiro, com certeza tem que ter foco. Bruno, você quer comentar a pergunta do Marcelo, que ficou sem... Basicamente, acho que eu só dar um adendo, que acho que é um slide que a gente pulou. O orçamento hoje para cada unidade de ordem pública anual é da ordem de 15 milhões. E 60% a 70% é gasto em pessoal. Só para ter uma noção. Marcelo, do que você falou em relação à Polícia Militar, tem havido reclamação por parte de moradores da falta de Polícia Militar, em alguns desses bairros onde tem unidade de ordem pública, que a guarda realmente ela
ela só afasta até certo nível de delito, tem outros delitos que a guarda ela não consegue dar conta. Também a gente não tem um guarda em cada esquina, a gente tem muitos guardas, mas não é um guarda em cada esquina. E ainda não foi feito esse movimento, ainda não há uma parceria com a Polícia Militar institucionalizada em torno do projeto. Então, eventualmente, antes de nós entrarmos nas áreas, nós fazemos reuniões com os comandantes de batalhão que abarcam as áreas, mas não muito mais que isso. Em operações, eles são chamados para dar apoio ou para participar juntos, mas não mais que isso. A guarda, tipicamente, ela foi criada, desde o início, ela é dirigida pela Polícia Militar no Rio de Janeiro. Ainda hoje, o inspetor-geral é um policial militar, o diretor de operações é um policial militar, o chefe de gabinete, todos eles são 5 policiais militares. Cada vez que troca, vem uma nova equipe de policiais militares. E, recentemente, eles estavam falando da importância de apresentar os comandantes de batalhão, em que tem em suas áreas unidade de ordem pública, como funciona esse novo instrumento, para também a polícia poder se usar desse instrumento para fazer o seu planejamento. Então, uma coisa que deve acontecer, acho que ainda nesse ano, essa articulação. Não é por falta de integração entre o prefeito e o governador, é por falta de foco e por falta desse problema não ser ainda o maior problema. Mas que fato começa a cair a criminalidade e os polícias militares, aos poucos, vão saindo da área. Caio, você queria acrescentar alguma coisa sobre a pergunta sobre gestão? Ou, enfim, sobre... Talvez muito brevemente, né? Eu acho que, complementando um pouco o que a gente já tinha mencionado e o que foi aqui muito bem posto pelos colegas aqui da mesa, eu acho que a gente talvez tem 2 aspectos, tem um de sinal positivo e de sinal negativo, né? Talvez o sinal positivo, talvez seja interessante a gente aproveitar essa boa onda, né, da gestão, né? A gestão vem ganhando relevância nas agendas, de uma maneira geral, né? Na agenda pública, né, quer dizer, a administração pública descobriu gestão pública, pode parecer paradoxal, mas é real, é do momento, né? Agenda empresarial, os empresários descobriram gestão pública, né? Gestão pública ajuda ao desenvolvimento de ambientes competitivos, né? Agenda acadêmica, nunca se produziu tanto, mas agenda política, o político descobriu gestão, né? É com gestão, né, escrito errado, com M, né, que a política de segurança, de saúde, de educação alcança os seus resultados, né? A má notícia é que essa descoberta, que é altamente saudável, né, e que tem gerado um conjunto bastante importante de iniciativas exitosas, vem acontecendo num contexto fragmentário, né? E aí talvez a palavra de ordem seja isso que aqui a gente mencionou, que tem a ver com a questão colocada, né? Talvez a palavra de ordem seja integração, né? Integração nos diversos sentidos. Nós estamos falando dessa política, né? Então, olhando horizontalmente, né, até a dimensão para baixo, né, como é que ela chega no guarda, como é que ela chega na população, como é que ela é percebida, né? Porque isso é outra coisa importante. Tem um conceito que eu gosto muito de valor público, né, um conceito super simples, vulgar, né? É desempenho que satisfaz, né? E nesse campo, em particular da segurança, isso é fundamental. Porque, às vezes, eu tenho desempenho, melhoram os indicadores, mas não há percepção por parte da população, né, dessas melhorias. Então, eu preciso trabalhar as 2 dimensões, né? Então, como é que chega lá embaixo e como é que ela vem de cima, como é que essa política, né, está insertada, como é que ela está integrada à política de cidade, por exemplo, né? Isso não pode ser uma coisa, e às vezes né, autóctona, né? E depois aqui, né, que é o que eu tinha mencionado antes, como é que essa coisa, né, se liga com as demais, né, políticas e as demais instâncias que são também relevantes para que ela possa ser bem implementada, né? Muito obrigado, Caio. Vamos mais uma rodada de perguntas? Boa tarde. Meu nome é Eduarda, eu sou estudante aqui da Escola de Governo. E, primeiramente, eu queria parabenizar pela roda de discussão, acho que foi muito rica. E acho que eu também concordo muito com essa questão da relação entre a desordem e a questão da segurança pública. Só que eu fiquei me questionando no aspecto, acho que, não sei, talvez a pergunta seria para o Bruno, que acho que essa que é a dificuldade da construção da política pública, porque acredito que, majoritariamente, e comprovando de acordo com os dados que vocês mostraram,
a política pública ela é de êxito. Só que, como toda política pública, ela tem outro lado que é atingido. Igual eu fiquei pensando na situação, por exemplo, desses camelôs, dos moradores de rua, como seria a relação dessa política com essas pessoas. E, por exemplo, eu acredito que talvez não seja da alçada de vocês esse problema, mas não sei se vocês têm alguma parceria, se existe essa sensibilidade dentro da política pública em relação a essa atuação. E a outra questão que eu fiquei pensando também é acerca do que vocês falaram do que seria discutido. Por exemplo, que vocês deram o exemplo da cor da roupa do pipoqueiro. A que nível tem essa discussão ali dentro para vocês decidirem qual é a atuação que vocês têm que ter? Isso está certo, isso não está? Porque acho que, dependendo do nível de limitação também, de fiscalização, acho que a cidade também ela pode chegar a um ponto de, não sei, deixar de ser nossa também. Obrigada. Por favor, lá no final. Primeiro lá no final, depois o Sapori aqui na frente. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Júnior Sena. Quero, primeiramente, parabenizar toda a mesa e a Fundação também, que abriu esse espaço, muito importante. Bom, eu tenho duas perguntas, se eu puder fazer. A primeira é direcionada ao senhor subsecretário, é sobre o que versa a gestão estratégica dos recursos humanos da Guarda Municipal. Que medida estratégica o projeto tomou para tratar a questão da cultura informal, né, que está presente em todas as instituições, não diferente na Guarda Municipal, uma vez que já existiam membros, né, fazendo parte, esses membros ainda continuam lá, e até mesmo a cultura informal de outras instituições de segurança pública, uma vez que, assim como acontece aqui em Minas, com o sistema prisional, a Guarda Municipal, por ser muito nova ainda, carece de uma identidade firme, ainda está no processo de construção dessa identidade. Então, ela é bombardeada o tempo todo para essa cultura informal e acaba absorvendo isso. Eu sei que eles ainda estão no período probatório, então é um momento ainda um pouco fácil de lidar, de segurar um pouquinho isso. E após o período probatório, a questão da estabilidade fica um pouco mais difícil. Eu gostaria de saber se existe essa receita de bolo, até porque, para mim, que estudo um pouco sobre a cultura do agente prisional aqui em Minas Gerais, vou ficar muito feliz de saber se é possível essa receita. Bom, e a segunda pergunta no que versa a questão do sistema prisional. Uma pergunta geral para a mesa. Se existe e quais são as medidas que as políticas públicas de segurança municipal têm para tratar a questão do sistema prisional, uma vez que a cada indivíduo preso que vem para uma entrada penitenciária, prisão, uma vez que ele não fica, ele acaba movimentando dentro do Estado muitas das vezes, ele traz junto com ele uma série de atores, né, que são familiares, né, amigos, no caso do crime organizado também, às vezes, comparsas, né, como que a política pública de segurança municipal trata a questão do sistema prisional. As unidades estão inseridas dentro de municípios, né, a gente não pode esquecer disso. Obrigado. Boa tarde. Sapori. Rápidas questões. Cláudio, é possível viabilizar uma política como você propõe sem uma Secretaria Municipal de Segurança? E aí, Caio, por mais que você defenda a intersetorialidade, tem que criar uma caixinha. E eu queria que a Cláudio falasse um pouco sobre isso, né? E talvez você possa também dar um pitaco. Eu não consigo pensar em intersetorialidade sem alguma coordenação, um secretário, né, coordenando. E eu queria ver o que o Cláudio pensa sobre isso, considerando a própria realidade de Belo Horizonte, onde nós não temos Secretaria de Segurança, nós temos uma Secretaria de Segurança Patrimonial, Leandro, é uma brincadeira de mau gosto. Bruno, vocês estão lidando com as Cracolândias? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Caiu das suas costas essa tarefa, meu prezado amigo? Vocês estão apanhando do Brasil inteiro em relação a isso. E as Cracolândias fazem parte dessa manifestação de desordem pública. Como é que você pensa sobre isso e como é que vocês estão lidando com isso? Fale um pouco para nós. Leandro, como é que você pode pensar uma política específica para a pichação? É um problema muito crônico aqui em Belo Horizonte, nós não sabemos como lidar, a Prefeitura até hoje não ofereceu respostas consistentes para lidar com o problema das pichações.
Como é que você tem visto isso dentro desse programa do Rio de Janeiro? Por favor, ela fez aqui ali, por favor. Sapone. Boa tarde. Eu queria perguntar para o Bruno duas coisas, 2 pontos. Primeiro, diante de um comando formado por policiais militares, qual foi a janela que vocês encontraram para a criação do modelo operacional da Guarda Municipal? E sobre o papel do inspetor para que não gerasse um conflito de competências e também para que a Guarda Municipal não fosse uma mini PM. Eu acho que a gente tem perguntas demais aqui. Deixa eu só trocar uma ideia. Não pode atrasar um pouquinho? Então, nós vamos ter que fazer continuar com as perguntas, mas eu acho que mais 2 perguntas e a gente... Bem, meu nome é Tomás, eu sou guarda municipal de Belo Horizonte e queria saber a questão da abordagem de padronização que é usado no Rio de Janeiro, porque aqui em Belo Horizonte, tem Contagem, que é o município ao lado, existe grande diferença em atuação das guardas e conforme também uniforme e formas de atuações. Queria ver como que é abordado isso lá no Rio de Janeiro. Como essa foi muito objetiva, ganhamos mais uma. Boa tarde a todos aí da mesa, os presentes aqui. Meu nome é Gleison, sou guarda municipal e sou aluno também de segurança pública. Eu gostaria também para os 3 aí, para o Cláudio, para o Bruno e para o Leandro, até completando um pouco ali que eu queria a pergunta dela ali também, como que hoje nós estamos vivendo em uma fase da segurança pública de mudanças e querendo, nessas mudanças, igual foi exposto aí, a Polícia Militar, ela 30% o nível de confiança. Como que vai lidar com isso aí, as guardas municipais, se a maioria delas são comandadas por policiais militares? É só uma resposta da situação, porque se a gente quer uma mudança, se quer essa mudança, então nós temos que começar pelas guardas municipais. Eu queria só a opinião de vocês aí sobre isso. Obrigado a todos. A última pergunta, por favor. Boa tarde, meu nome é José Miguel. Minha pergunta é um pouco longa, se vocês quiserem responder essas em primeiro. Não, a gente vai ter que encerrar, Zé Miguel. Então, faça uma pergunta sintética. Porque é o seguinte, a Constituição, a gente percebe que ela outorga competência aos municípios e a prerrogativa deles instituírem as guardas municipais. Então, a gente percebe que cada município, no Rio de Janeiro, em São Paulo e aqui em BH, cada um instituiu a guarda municipal e a gente vê as divergências das atuações das guardas. Tanto é que algumas andam armadas, outras não. E a gente percebe que o município ele é responsável pela saúde, pela segurança, educação, enfim. Então, nessa vertente, no artigo 144 da Constituição, no parágrafo 8º, fala que os municípios eles poderão instituir as guardas municipais para poder proteger os bens. E pegando essa plurissignificatividade da palavra bem, a gente pode ver que bem pode ser saúde, segurança, de acordo com a Constituição Federal. Bem, a segurança é um bem. Então, o município é responsável pelo bem. Nessa vertente, a Guarda Municipal ela é responsável pela segurança pública, ou não? Analisando a plurissignificatividade da palavra bem. Podemos analisar nessa vertente que ela é parte da segurança pública, tendo em vista que segurança é um bem jurídico da população, a vida é um bem jurídico. Então, a segurança da vida, a gente pode analisar nessa vertente. Muito obrigado. Então, eu vou pedir a banca agora para a mesa, para proceder aqui os comentários finais. Queria pedir para o Cláudio iniciar. Bom, eu acho que eu vou começar pela última pergunta, porque ela é interessante, eu acho que deve ser objeto de reflexão mais
detido por parte de quem trabalha com o tema de segurança pública, que é essa definição constitucional, o que cabe, né, enfim, a cada ente, que tem, na verdade, um grande problema que as pessoas nunca discutiram. Ela nunca foi definida infraconstitucionalmente qual é o papel que cabe a cada ente desses. Logo, isso é fonte, é origem, vamos dizer, de vários conflitos de natureza jurisdicional que a gente tem, não só em relação às guardas municipais, em relação à polícia militar, à polícia civil, né? Por exemplo, lá fala, cabe às polícias militares policiamento extensivo. O que é isso? Cabe às polícias civis a investigar. O que é isso? Aonde começa a ostensividade, aonde termina a investigar? É possível você fazer um sem fazer o outro, né? E isso está na origem justamente de vários conflitos que a gente tem. Eu tenho a impressão, a minha solução seria simplesmente tirar esse capítulo da Constituição. Acho que ficaria bem mais interessante, menos confuso, e não estaria na origem, eu acho, dos diversos conflitos que a gente assiste hoje, que, na verdade, não são conflitos de usurpação jurisdicional, é de indefinição legislativa mesmo. A gente não tem uma ênfase, inclusive para definir o papel da Guarda Municipal, que nos falou, definir bem como, né? Será que segurança pública também é um bem do cidadão? Ela não pode atuar diretamente dentro dessa intervenção? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa começar a discutir, porque isso está na origem, eu acho, de uma série de disfunções, distorções que tem, não só em relação à Guarda Municipal, mas eu acho que em relação a todas as organizações do sistema de justiça. Ou, então, em algum momento, provocar o Supremo Tribunal para que defina o que é que cabe a cada um, né? Não sei. Duvido que eles consigam chegar, talvez, a uma solução satisfatória em relação a isso, porque isso, na verdade, foi uma criação nossa, de dizer que você tem uma polícia que aqui começa uma polícia, aqui acaba outra, aqui começa a jurisdição, aqui acaba outra, né? Bom, em relação à pergunta do Sapori, né, certamente eu acho que uma secretaria municipal ela tem que ter uma outra cara de acordo com isso que eu estou falando. Ela tem que ser uma secretaria de prevenção, né? A Guarda Municipal é uma das ferramentas que você tem para atuar, né? Se você pegar, novamente, eu reforço aqui, a Prefeitura ela tem ferramentas de prevenção talvez mais poderosas do que o Estado, né? Ela tem um sem número, por exemplo, pegar a Prefeitura de Belo Horizonte, você tem programas como o BH Cidadania, que atua numa série de esferas que são de natureza preventiva, pode ser usada desde que estejam alocadas ou estejam sob a coordenação de uma secretaria que atua no âmbito da prevenção, onde a Guarda Municipal vai ser um dos componentes a mais para atuar. A mesma coisa acontece na área de saúde, por exemplo, né? Eu mencionei aqui alguns programas de prevenção escolar, por exemplo, que vão desde treinamento e qualificação de professores até você ter, por exemplo, monitores que estão atuando junto a jovens em situação de risco, junto aos seus familiares, etc. Isso é um programa da Secretaria de Educação, mas é também um programa da Secretaria de Prevenção, né? Eu acho que a questão aí está em justamente você montar embora seja, né, um programa, ela tem que estar, a meu ver, justamente numa Secretaria de Prevenção, embora seja um programa eminentemente escolar, como você também tem na área de saúde, em relação aos problemas de crack, né? Eu, pessoalmente, acho que crack já devia estar lá na saúde, não devia estar na área de segurança nem de prevenção. Deveria estar sendo cuidado pelos médicos, pelos postos de saúde, né? Eu acho que o que cabe, né, à prevenção municipal pelo menos o diagnóstico disso, né? Certamente a gente vai discordar nisso, mas eu tenho a impressão que o problema do crack ele é mais superestimado por ausência de informações do tamanho do problema, né? Se você for pegar... Tanto é que nós sabemos, contamos com os dedos das mãos, quantos são as cracolândias, né? E provavelmente vão contar com os dedos das mãos quantos são as pessoas que estão em cada uma dessas cracolândias. Quer dizer, mas isso é um problema para o qual eu acho que não é um problema de polícia, eu acho que é um problema de saúde que você tem que tratar no âmbito da saúde, tanto é que eu acho que um programa dessa natureza ele tem que ir para a Secretaria Municipal mais do que para uma Secretaria de Prevenção e de Segurança. Finalmente, a outra pergunta sobre o sistema prisional, eu não saberia responder, mas é uma coisa que inquieta muito, né? Porque se você pegar principalmente as cidades da área metropolitana, ou basicamente Neves, que concentra um grande número de presídios, né, ele acarreta também uma série de outros problemas sociais correlatos ao fato de você instalar uma unidade prisional
ali nesses locais. Isso tem a ver com as características do que é a prisão, né, na nossa sociedade. Porque a prisão na nossa sociedade era uma coisa muito curiosa, que ela pune não somente a pessoa que cometeu o crime, mas toda a família dela. Toda a família dela, de certa forma, vai presa junto com ela ou fica ali gravitando em torno daquelas unidades em volta, gerando um problema que, certamente, eu acho que as prefeituras vão ter que começar a se preocupar, né? Já que elas não podem legislar, enfim, de não estar abarrotando constantemente as prisões, como acontece, muitas vezes até por crimes menores, que, pelo menos, possam ter alguma estratégia, talvez até com apoio no nível estadual e federal, de como lidar com essas famílias, desde programas de qualificação, assistência social, assistência psicológica para filhos, né, de pessoas presas, para os familiares presos. Eu acho que é um pouco por aí que iria a atuação, no sentido de reduzir os danos que aquele sistema acarreta e que leva, muitas vezes, muitos desses municípios a não quererem ter prisões ali, embora tenha ali uma certa renda associada a isso. Bruno, por favor. Tentar responder aqui algumas perguntas juntas. A do amigo ali, que não sei se ele falou o nome, junto com a do Júlio César sobre cultura e a dos guardas também sobre a questão da PM e da confiança. Vamos lá. Infelizmente, não houve um estudo sobre cultura, dentro de cultura da corporação. Na verdade, a prefeitura é fraca nisso, assim, nesse sentido de RH. Agora que está começando esse movimento de gestão de gente, de gestão de recursos humanos, temos muito mais uma coisa ligada a departamento pessoal, pagamento e hierarquias, e etc., do que realmente uma gestão da cultura interna dos órgãos. A Guarda, por ser uma empresa pública anteriormente, menos ainda. Quer dizer, agora que a gente está começando a mexer nessa questão. Então, a percepção dos guardas, quando começou o programa, foi que eles estavam de fora de um programa que estava começando. Então, foi um pouco uma agressão à cultura. Mas, falando assim, de uma forma talvez carioca de ser, e aí responde também a questão da polícia, não causou grandes problemas, entendeu? Foi uma coisa assim, ficou mais conversa de corredor, ficou mais, mas que isso vai acontecer, mas o que está acontecendo, então como é que vai ficar? Porque o dia a dia também ele toma conta, o dia a dia é muito... O cara trabalha 12 horas, depois volta, muitos deles têm um outro trabalho. Então, eles ainda vinham de uma cultura de empresa pública, onde era um contrato seletista. Então, não foi uma coisa que pesou. E como a gente já deu a virada, eles já estão se orgulhando muito. E a Guarda tem tido vários momentos muito positivos junto à população. A Guarda que está guardando a bandeira olímpica, a Guarda prendeu alguns assaltantes nos últimos tempos importantes, ali de vizinhança. A Guarda ela foi a primeira a identificar algumas destroços de prédios antigos que estavam caindo. Então, a moral da Guarda, o filme da Guarda está bom. E aí o projeto acaba jogando positivamente para tudo. Então, isso não temos tido esse problema. E aí, juntando com a questão da polícia, a pergunta que foi feita da questão da polícia se importar com essa questão da Guarda estar entrando numa seara que seria mais de polícia, e o fato da Guarda também ser gerida por policiais. Então, primeiro, a Guarda, de alguma forma, é vista de uma forma querida pela... Quer dizer, eu sinto isso, não sei se o Leandro sente isso. Não é mal vista pela polícia, ou não é vista como uma concorrente pela polícia. Em geral, funciona bem. E os comandos da PM que tiveram na Guarda, eles gostavam de trabalhar lá e de poder se dedicar a um órgão que contribui para a política de segurança pública. Então, não houve essa rixa, ela não acontece. Parece que em São Paulo ela é um pouco mais presente. Então, no Rio não há essa rixa. E a frases do comandante atual, quando assumiu, é que ele espera poder, ao sair, deixar a Guarda para um guarda. Então, ele tem essa noção também de que a Guarda não tem quadros hoje para assumir o seu próprio comando. Também acho que o prefeito e a prefeitura não encontrou quadros que não sejam da polícia para assumir essa responsabilidade, porque também você fazer planejamento operacional de 5.000 homens e patrulhamento e a diretoria administrativa financeira de uma corporação
quase militar, né, que tem uma organização mais ou menos militar, apesar de não sê-lo, acaba sendo muito adequado para um policial, um coronel, ou um tenente-coronel, um major, que são os quadros que nós temos lá. Então, ainda não temos esses quadros, pelo menos não foram identificados esses quadros nesse sentido. Agora, respondendo um pouco a questão... não, só para responder rapidamente o uniforme. Eu não entendi direito sua pergunta. O uniforme da Guarda no Rio é todo um só. Tá, não, eles têm um padrão de como atuar, como é que eles têm que se aproximar e tal. Mas a gente não está trabalhando no Estado, nós somos a cidade do Rio de Janeiro. Então, na cidade só tem uma atuação. E não chega a entrar em nenhum atrito com outras atuações, até porque eles não se encostam. Acho que responde. O uniforme lá é marrom, marrom claro e marrom bege, o uniforme da Guarda. Não, porque ele já foi azul, eles querem que volte a ser azul, a gente mantém bege, o prefeito gosta. E não cria uma confusão com a polícia militar. Então, tem toda uma questão de uniforme. Quando se fala de uniforme, mexe com os brilhos de todo mundo. Então, parece que é simples, não é simples. A questão de camelô e população de rua, que a Eduarda levantou. Então, olha só, eu vou separar. Tá? O Rio de Janeiro tem uma política para ambulantes. Nos últimos 3 anos, foram credenciados 26 mil ambulantes na cidade. Então, eles têm carteirinha, eles têm local de trabalho e horário de trabalho. Então, quem não tiver nessa condição, não pode trabalhar. Tem que se inscrever numa inspetoria regional de licenciamento para, quando tiver uma vaga, entrar. Então, a Guarda atua nos ambulantes que estão fora da regularização, como ela faz com o alvará de uma loja, de um alvará. Então, nesse sentido, o conflito acaba sendo em direção ao ilegal. Então, fica tranquilo. A população de rua é um pouco diferente. Então, mundo ideal, a Guarda trabalha junto com a assistência social. Então, qualquer situação que ela enfrente, ele liga para o coordenador, ele passa a mensagem para o coordenador de assistência social, que vai acolher. A Guarda não faz acolhimento, ela acompanha as operações de acolhimento, e aí acolhido vai levar para um abrigo, aí é o trabalho do assistente social, do qual a gente participa só como apoio. Mundo real nem sempre é assim. Então, dentro das unidades de ordem pública, não são permitidas condutas antissociais. E aí vale um pouco para a resposta do CRAC também. Nós não temos dentro das unidades nenhuma cracolândia. Então, quanto ao programa aqui apresentado, eu não tenho uma resposta para você. Mas não vai tão diferente disso. As cracolândias no Rio não são também como as de São Paulo. Então, onde tem pontos de população em situação de rua, não é permitido ali que eles façam daquilo uma morada. Simplesmente não pode. Eles têm que circular, eles têm que andar. Então, enquanto a assistência social aí é um problema, quer dizer, uma questão interna à prefeitura. Enquanto a assistência social não vai, ou até que chegue, ou até que a ação conjunta ocorra, eles não podem fazer dali a casa deles dentro da unidade de ordem pública. Você não pode pegar uma Visconde de Pirajá, em Ipanema, e ficar em frente às lojas, dezenas de pessoas usando aquilo como dormitório. Então, aí vai a questão do second best. Né? Ali eles não podem ficar, fora dali não é tão bom. Então, alguns voltam para casa, alguns vão para outros bairros, alguns... Aí a gente, inclusive, trabalha junto com a assistência social, dizendo, a gente vai entrar na área tal, então vocês já têm as pessoas mapeadas, procurem acompanhar para onde elas vão. Né? Eu conheço um pouco desse trabalho, eu sei que ele é muito personalizado, personificado. Então, há um acompanhamento e eles conseguem, às vezes, dialogar, levar de volta as famílias, levar para os abrigos de uma forma melhor, porque o cara perde o ponto. Tanto o camelô irregular quanto a população de rua perde o ponto. Acho que eu falei tudo que me perguntaram. Só ficou faltando a resposta ao Sapori sobre pichação. Pichação não é um problema particularmente importante no Rio. Eu também não atualizei o meu repertório de programas para lidar com pichação. Mas, enfim, aí eu acho que tem que recorrer lá ao Centro de Policiamento Orientado a Problema para ver alguma template lá de solução, porque eu acho que para o Rio estacionamento, camelô, essas condutas antissociais, isso pressiona muito mais a cidade do que problema de pichação. Bom, eu vou perguntar ao nosso revisor, o professor Caio Marini, se tem algum comentário para encerrar aqui a coisa, senão eu vou pedir, então, à professora Marilena Chaves que faça o nosso encerramento, por favor.